Glória a Deus. Aleluia. Boa noite. Deus abençoe a sua noite. Fale contigo no teu coração. Deus se revele a você essa noite. Deus te faça ter entendimento de verdades, de mistérios, e que você possa sair daqui mais perto e mais parecido com Ele, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Na semana passada, nós começamos a falar dos pactos. E falamos primeiro do pacto com Noé, onde Deus firma uma aliança de que jamais outra vez destruiria a terra e todos os que nela habitavam pelas águas, que as águas não mais prevaleceriam sobre toda a terra, e pôs um arco no céu para se fazer lembrado do seu pacto com Noé. Amém? Depois nós vimos 5 pactos que ele fez com Abraão. Pacto abraâmico, começando lá em Gênesis 12, que nós lemos algumas vezes. Ele declara: farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, te engrandecerei o teu nome, e se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vários pactos de várias formas. Depois nós vimos o pacto com Moisés. Amém? Vamos recordar lá em Êxodo 19. Abra lá comigo. O pacto com Moisés, versículos 5 e 6. Declara o Senhor: agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar entre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus faz esse pacto com Moisés e declara que nós vamos ser um reino sacerdotal, ou um sacerdócio real. Então, na verdade, Ele está dentro desse pacto nos colocando em 2 posições que até então eram distintas. O sacerdote era o sacerdote e o rei era o rei. E o rei não executava as funções sacerdotais e o sacerdote não executava as funções reais. Mas, quanto a nós, Ele nos chamou para sermos um reino sacerdotal, ou um sacerdócio real. Ou seja, você deve exercer as 2 coisas. E já que nós estamos destrinchando um pouco do que vimos, vamos um pouquinho mais além. O que é um sacerdote? Quem me diz o que é um sacerdote? O que fazia o sacerdote? Tinha uma comunhão, um acesso maior com Deus. Isso é correto. Transferia o que recebia. Melhorou. Intercedia. Melhorou um pouco mais. Pois é, na verdade o sacerdote ele era um representante. A palavra sacerdote quer dizer representante. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote da nação, ele representava todo o povo diante de Deus. Ele era um representante do povo diante de Deus. O povo não subia para falar com Deus, dizia para Moisés que ele subisse e transferisse para o povo todo as instruções que Deus dava a Moisés. Ele atuava como sacerdote, representante do povo diante de Deus. Quanto a nós, Deus espera que cada um de nós exerçamos um sacerdócio. Nós temos que ser representante de Deus. Aonde, hein? Representante de Deus aonde?
em tudo quanto é lugar, né? Quando você chegar numa rodinha de escarnecedores, tem que parar a conversa. Amém? Se eles continuarem contando bugalhos, coisa feia, tem algo errado, né? Nada contra a gente dar risada e nos alegrar uns com os outros aí, contando uma piada de argentino, por exemplo. É brincadeira, corta essa parte. Nem de argentino não pode. Mas entenderam o que eu estou falando? Eu coloquei aqui uma jocosidade, mas também não estou para agora levar a vida carrancuda. Não é isso que Deus espera. Mas ao mesmo tempo, você tem que ser um representante do Deus vivo, onde você chega, um sacerdote que muda a atmosfera ao teu redor, muda a conversa, muda as situações. E além de ser sacerdote, Deus também, não está escrito aqui neste texto, mas Ele também nos chama a ser profeta. O que é profeta? O que é profeta? Transmite. Profetiza. Fala com a boca de Deus. Exorta. Certo? Tudo certo. Mas profeta, em termos mais básicos, ele é exatamente o contrário do sacerdote. O sacerdote é um representante do povo diante de Deus. O profeta é um representante de Deus diante do povo. Entendam isso. Nós precisamos ser sacerdotais e representarmos o povo diante de Deus. E nós precisamos ser proféticos, representando Deus diante do povo. Numa casa, nós vimos que Deus escolheu, vocês lembram que Ele escolheu Abraão, porque Ele sondou o coração de Abraão, lá em Gênesis 18, 19, vocês lembram? E Ele viu que Abraão ia instruir os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, nos caminhos do Senhor e na justiça. Amém? Então o que era o coração de Abraão? O coração de um pai, lembram? Um pai, um pater, uma paternidade que, sendo forte, constitui uma pátria forte. Amém? Então, paternidade forte, pátria forte. Abraão era um pai. E em cada paternidade, em cada família, Deus espera encontrar um sacerdote e um profeta, na figura do pai. E se você, dentro da casa, exercer o sacerdócio e a profecia, repetindo, o sacerdócio é você ser um representante da casa, da família, diante de Deus. E a profecia, você ser um representante de Deus diante de toda a casa, trazendo o modelo celestial de Deus para a tua família. Quem exercer esse papel vai ser posto na casa como rei. Porque nós somos sacerdócio real, reino de sacerdotes. E nós temos que exercer um sacerdócio e um governo. Quem dentro do lar se levantar como sacerdote, representando a família diante do pai, e profeta, representando o pai diante da família, a família automaticamente o coloca como rei. Por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque desde o descobrimento do Brasil, os colonizadores que vieram de fora, de Portugal, degredados, eles chamavam, gente que estava presa, ladrões, uma picaretagem gigantesca, mandaram para cá de navio para colonizar esta terra. Esses que vieram passaram a fazer filhos nas Índias dos outros, nas nossas Índias.
e deixaram as crianças para trás. E eles deixaram as crianças na rua. Estão até hoje na rua, faz 500 anos do descobrimento. Porque as crianças não têm paternidade. Sacerdote que representa a criança diante de Deus. Profeta que representa Deus diante da criança. E não tem governo, não tem um rei. Os pais abdicando ou terceirizando muitas vezes essa função de sacerdote e de profeta, eles abrem um espaço que vai ser ocupado por alguém. Se você não for o sacerdote e o profeta da tua casa, alguém vai ser. Alguém que vai ser uma espécie de representante da casa. Já que você é um banana que não representa a casa, alguém vai assumir o papel. Quem? Normalmente a mulher. Que, esse cabra que o Senhor me deu, não quer saber de nada, então deixa que eu vou. E ela vai representar a família diante de Deus. E aí a casa vira na verdade, se a mulher, no lugar do pai, é a sacerdotisa da casa, ela é que vai orar pelos filhos e vai buscar interceder pelos filhos diante de Deus, como foi dito. O sacerdote vai interceder. Ela que ora para dormir, ela que instrui na palavra de Deus, ela que representa a casa. Quando tem alguma coisa errada, ela vai buscar diante de Deus e chora e se descabela até que Deus fale com ela sobre o que está errado e qual era o projeto que ele tinha e por que desviou do caminho e por que está acontecendo isso com a casa, e traz direção do céu para a casa, para conserto. Isso é profeta. Se a mulher, no lugar do homem, é a representante da casa, sacerdócio, e é a representante de Deus, profeta, a casa coloca a mulher como rainha. Ela é que vai governar. E aí cria-se um matriarcado, não uma maternidade. Tudo de bom com maternidade, tudo errado com matriarcado. O projeto de Deus é que os homens, as paternidades, sejam sacerdotais, proféticas e governem. Em Israel é assim. Você vai em Israel e você vê aquele rabino com um chapeuzão, um talite, que é aquele manto que eles põem nas costas. Se não está de chapeuzão, está com o kippá, com os rolos das escrituras, com aquelas franjas todas que eles deixam cair, com a Torá, um trecho da palavra amarrado na testa. E atrás deles vai uma fila de patinhos assim, um menor, o outro menorzinho, uma escadinha, atrás do pai. Nenhum israelita anda com a mãe. Eles são criados na barra das calças e não na barra da saia. E aí a paternidade é forte. E aí a pátria é forte. Porque Deus abençoa essa cadeia de comando. Então, ele fala com Moisés: olha, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem o meu pacto, sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim reino sacerdotal. Todo mundo reina e é sacerdote. E nação santa. Esse é o pacto com Moisés. O pacto para Israel. Amém? Tudo bem? Ou tudo mal? Pergunta para o teu vizinho: você foi criado na barra da saia ou na barra das calças? Como bom latino, você foi criado na barra da saia. Alguns que dormem aqui embaixo nem sabem quem é o pai.
Não tem ideia nem quem é o pai. Na certidão de nascimento está lá, a mãe é tal. Por que antigamente se conferia herança só ao primogênito? Alô, presta atenção em mim. Não fica aí no WhatsApp. Por que antigamente se conferia herança só para o primogênito? Por quê? Porque o casal se casava e tinha que consumar o casamento e as pessoas tinham que ir lá e olhar o lençol lá para ver se tinha um sanguinho lá, para ver se realmente a mulher era virgem. Então o marido, ele consumava o casamento, a mulher era virgem, ela engravidava e o filho era daquele cara, do marido. Então o marido que deflorou a mulher, sabia que aquele filho, o primogênito, vinha dali, era filho dele. E aí ele era herdeiro. Aí depois disso, já não se sabe mais de quem que é o pai. Não dá para provar mais nada. Então quem era o herdeiro era o primogênito, só ele, mais ninguém. A casa passava do pai para o primeiro filho. E pronto. Isso era lá. Agora nós temos teste de DNA, amém? Aí ferrou tudo, agora está tudo no papel. Mas lá atrás era assim. Ai, Jesus. Jesus, ajuda a gente. O pacto é de paternidade, é de pai para filho. E o pacto alcança gerações e gerações, passa de geração em geração e passa pelo pai, de pai para filho. Nada contra a maternidade, por favor. Eu vou continuar pregando, escuta só. 1 Coríntios 11 e 1 Coríntios 7. Depois vocês leem em casa, tá? 2 capítulos, o 7 e o 11. Escuta. Não foi o homem criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. E a mulher é a glória do marido, e o marido é a glória de Deus. O marido é a glória de Cristo, e Cristo é a glória de Deus. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo varão, e o varão é o cabeça da esposa. A esposa é a glória do marido, e o marido é a glória de Cristo, e Cristo é a glória de Deus. E Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da esposa. E a esposa é a glória do marido, e o marido é a glória de Cristo, e Cristo é a glória de Deus. Amém? E Deus é o cabeça de Cristo, e Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da esposa. Senão vai dar briga aqui. Né? O homem é o cabeça sobre a casa, da esposa. A esposa é a glória do marido. Não é a glória de todo homem, não. É a glória do marido. Amém? Ou é a desgraça dele. Amém? Ou é a glória ou é a desgraça. Uma das duas. A mulher é a glória do marido. O marido é a glória de Cristo. E Cristo é a glória de... Essa é a cadeia de bênção que Deus programou, projetou para nós. Deus, Cristo, o homem, a esposa. A esposa, o marido, Cristo, Deus. Se você tirar o marido da parada porque ele é um bêbado, e você quiser a mulher ser a glória de Cristo, não funciona. Tem que pôr o marido na jogada. Se você disser, marido, você não quer saber de ir para a igreja? Mas eu vou. A sopa está na geladeira e o micro-ondas você sabe onde é. Se vira. Eu vou para a igreja. E ela não for a glória do marido, está frita. Vai dar pau. Não funciona a cadeia de bênção. Agora, se a mulher for a glória do marido, ela ganha o marido sem palavra. E o marido tem que ser feito a glória de Cristo. E Cristo a glória de Deus. Aí a casa funciona. Saiu disso, não funciona. Vamos deixar as exceções e as perguntas para outro dia, tá bom?
os divorciados, que foram largados, que não sabe quem é quem. Eu já sei de tudo isso. Outra hora a gente conversa sobre isso. Muito bem. Pacto palestínico, nós vimos também que está falando de propriedade, né? Deuteronômio 30, 3 até 20, nós vimos que outra vez há um resumo da lei e Deus declara antes que eles entrem na terra prometida que eles devem guardar o seu pacto, os seus estatutos e o obedecerem, e eles vão ser benditos naquela terra, eles vão conquistar aqueles outros povos, né, e eles vão pisar aquela terra, e onde pisar, o pé deles seria deles, e onde alcançar a vista deles seria deles. No Brasil, um líder da igreja, sei lá que igreja é essa, um que anda com chapéu, mandou fazer uns par de meia escrito: tudo que pisar a planta do meu pé será meu. O versículo, e ele vendeu 50 mil par de meia num dia. Uma coisa assim, um absurdo. 50 mil par de meia. Tudo que pisar a planta do meu pé será meu. Está bordado debaixo da meia. E custava R$153 cada par de meia. Por que R$153? Porque naquela pesca abundante, quando os discípulos puxaram a rede, tinha 153 grandes peixes. Então esse é o preço da meia. Não tem tudo a ver? Nada a ver, né? Então ele conseguiu vender 2 milhões e sei lá quanto de par de meia, assim, pim! Agora você imagina a confusão que é você pisar aqui, e ele pisar aqui também, e ele pisar aqui. E esse lugar é meu, e é dele também. Vai quebrar o pau. Mas o pacto de Deus com a Palestina inclui que o povo teria a posse daquela terra. Nós vamos ver no estudo que nunca Israel conseguiu ocupar toda a terra prometida. Nunca. O tempo de maior ocupação foi no reinado de Davi e de Salomão, mas deixaram de ocupar ainda um monte de espaço que eles vão ocupar no milênio. Amém? Se você entende que Israel hoje está espremidinho num lugar, espera mais um pouquinho que você vai ver. Daqui a pouco chega o Messias, e Israel vai ocupar a terra prometida, que inclui Jordânia, Irã, Iraque, Síria, Líbano, Egito, tudo em volta deles. Tudo deles. E agora nós vamos ver o pacto davídico, né? Que foi aqui que paramos a aula passada. 2 Samuel 7, vamos abrir lá? 2 Samuel, capítulo 7, de 4 a 17. Estão comigo? Mas naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para que eu nela habite? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que tenho andado com todos os filhos de Israel falei. Porventura, alguma palavra a qualquer das suas tribos, a que mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a todos os teus inimigos diante de ti.
e te farei um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Também designarei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei ali, para que ele habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e nunca mais os filhos da iniquidade o aflijam como dantes. Isso vai acontecer. E como desde o dia em que ordenei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara que ele te fará casa. Estão comigo? Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas não retirarei dele a minha benignidade, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. A tua casa, porém, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Amém? Qual é o pacto davídico? Qual é? Qual é? Deus está falando para Davi, que aqui nós temos que entender o exemplo que ele está dando de Saul. Diga para o teu vizinho, Deus é um Deus de pai para filho. Saul, que foi desobediente, a geração de Saul foi cortada. Quando uma geração, pai e filhos, transgride, Deus corta a geração e passa para outra casa. E vai continuar de pai para filho. Deus passou de Saul, que perdeu o trono, transferiu a Davi e agora vai lidar com Davi e a descendência de Davi. E ele diz que ao contrário do que fez com Saul, e esse é o pacto, um descendente de Davi, que sai das entranhas de Davi, esse vai sentar no trono, vai construir para Deus uma casa, e ele será filho para Deus, e Deus lhe será pai. E nesse trono nunca terá fim. Descendência de Davi, que continua por Salomão, que ele está falando de Salomão, filho de Davi, que sim construiu a casa para Deus, e depois dele vem um monte de gerações até Jesus, que vai se sentar no trono de Davi, seu pai. Amém? Não terá mais fim. É de uma casa, mudou de uma descendência de uma casa para outra. Mas Deus trabalha por casas, de pai para filho. E esse é o pacto davídico. Qual é o pacto? Pai para filho. Ok, o que mais? Qual é o pacto com Davi? Daqui a pouco vocês vão sair daqui, e você tem que responder isso para o teu vizinho. Deus fez um pacto com Davi, qual? Que é um descendente de Davi que vai se sentar no trono e que vai construir para Deus uma casa e que nunca mais a descendência será quebrada. É para sempre. A descendência de Davi vai se sentar no trono para sempre. Pacto com Davi. Ao contrário de Saul, que foi cortado, e a descendência não mais vai se sentar no trono de Israel. Agora, quando Jesus voltar, Davi vai reinar sobre Israel. E Jesus, em Jerusalém, vai reinar sobre o rei Davi e sobre todos os reis das nações. Alô? Estão comigo? Eu acho que vocês estão meio dormindo. Fala. Essa linhagem de Davi, que chegou até Jesus, chegou até José. Isso. E Maria também. Maria também. Também. Nós vamos ver isso aí lá no Novo Testamento. Os dois são descendência de Davi.
tanto a casa de José quanto a de Maria. As duas. Aleluia. Muito bem. Novo pacto, Jeremias 31. Vamos para lá, vai. Vamos ver o pacto. Trinta e um a 34. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? Novo pacto. Qual é o novo pacto? Diga para o seu vizinho aí, você tem problemas de memória recente. Diga para ele. Jesus, amado, acabei de falar, o cara não consegue repetir. Oh, glória. Porei a minha lei no seu interior. Se você não consegue repetir, pelo menos leia, em nome de Jesus. Né? Vai escrever a lei de Deus no coração de cada um. E ele vai dizer aqui que em vez de um ensinar o outro, e ter gente que é aluno e ter gente que é professor, todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber, não precisa de ninguém que te explique nada. Por quê? Porque ele vai escrever a lei dele no coração de cada um. Então você tem aquilo dentro de você. Não precisa ninguém te explicar nada. Não é que nem hoje que eu falo, qual é o pacto? E o cara, Não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Todo mundo vai conhecer a Deus, não tem professor nem aluno. Diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Já aconteceu isso aqui? Já está cumprido isso? Não. Não. Não, lá em Israel todo mundo um ensina o outro, tem escola de rabino, tem um monte de estudo bíblico. A criança é tomada desde pequeno e tem que estudar um monte. As leis de Deus não estão escritas nos corações dos israelitas. Tem os ultra-ortodoxos que seguem a lei de Deus o melhor que eles podem. Né? Eles fazem coisas absurdas, mas é com o coração voltado para o Senhor. Fazem coisas loucas, mas é temor de Deus. E eles querem obedecer a lei bonitinha. E eles se consagram, se separam. É uma loucura o que aqueles caras fazem. A vestimenta é toda especial, não mistura coisa vegetal com coisa animal. Essas roupas que a gente veste, eles não podem vestir. Não tem essa coisa de poliéster 3% com algodão 7%, com não sei o que mais. Não existe isso lá. Lá o cara está de lã. Um troço pesado que pica. É horrível. Custa $1.500 um treco daquele preto, só de lã pura, pesadíssimo, e pica. E o cara fica com aquilo. Não pode misturar. Não pode ser maciozinho que nem o nosso. Tem que estar com a cabeça coberta. Aí você entra no avião, tem que descobrir a cabeça. Aí você põe o chapéu no negócio, aí o avião decola, tem que cobrir a cabeça de novo. É uma loucura. Você anda junto com um judeu, você fala, cara, é xarope. Faz e desfaz, e põe, e tira, e não sei o quê, e não pode falar com a mulher. A aeromoça fala com o cara fica assim. Não pode falar com a mulher. É uma loucura. Isso é para 1 milhão de judeus. Os outros 15 milhões que estão espalhados pelo mundo, é todo mundo contemporâneo do
Trump. Amém? Querem nem saber desse negócio todo. Não vão na sinagoga, não tem religião. Muitos são ateus. Só 1 milhão de israelitas é que são ortodoxos, que seguem, que vão atrás, que estão lá no Muro das Lamentações e que clamam e que tal. O resto da nação está espalhado, não quer saber de nada. Nada, nada. E Deus se queixa disso, né? Mas não chegou esse tempo ainda onde Ele vai escrever a lei dele no coração de cada israelita. Eles vão saber. E cada israelita que Ele está falando aqui inclui você, viu? E me inclui. Porque nós, os que cremos, nós fomos feitos co-herdeiros em Abraão, de todas as promessas. Nós somos o Israel de Deus. Nós vamos ter a lei do Senhor no nosso coração. Aleluia. Hebreus 8:8. Estão comigo aí na tela? Hebreus 8:8. Lá no finalzinho. Aleluia. Diz ali: porque repreendendo-os, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá o meu novo pacto. Então vai ter esse pacto novo, como lemos aqui em Jeremias. Deus vai estabelecer e vem dias, está declarando aqui que eles virão, não vieram ainda. Desde que isso foi escrito pelo profeta Jeremias, ainda não aconteceram esses dias. Vai acontecer? Vai ou não? Vai acontecer. É palavra de Deus. O que está aqui vai ser cumprido. E eles serão povo para Deus. E Deus lhes será por pai. Isso vai acontecer. Antes disso vai ter bastante tribulação. E o povo, esse monte de milhão que não está nem aí com Deus, vai passar grande tribulação. Isso inclui os tantos israelitas, ateus, e inclui tantos de nós que não temos esse pacto e essa herança em Abraão. Tantos gentios que não têm isso. Nós não. Quanto a nós, amados, um dia eu não vou mais precisar ensinar ninguém, porque às vezes eu me pego temeroso, porque eu digo: Deus, aqueles que se metem a ensinar os outros vão ter que responder muito mais por ter ficado se achando professor de alguma coisa, quando não sabe de nada. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei nada. Por falar nisso, hoje eu passei 3 horas traduzindo um trabalho que eu vou ministrar para vocês aqui nas 2 próximas aulas, eu creio, na 3, a respeito de José. Nós vamos chegar em José. E eu tracei uns paralelos entre José e Jesus. Eu não, mas eu estudei isso bastante. E é imperdível. Não podia faltar nessa aula. Vai ser umas 2 aulas a respeito de José. E eu me coloco na posição hoje de mestre, mas vai chegar o dia em que eu vou aprender contigo. Alô? Gente, vocês estão assim com aquela cara de véspera de Copa do Mundo. Como é? Vai, dá o apito aí, chuta a bola. Deixa eu ir embora. Vai aprender comigo. Ai, Senhor. Israel realmente é fruto da obra milagrosa de Deus, pois quando esta promessa foi feita a Abraão, nem filho ele tinha. Amém? Nem filho Abraão tinha. Aí ele teve que ter o filho Isaque. E ele teve que ter o filho Jacó. E Jacó teve o nome transformado em Israel. Então, Israel é fruto da obra milagrosa de Deus, pois quando esta promessa foi feita a Abraão, nem filho ele tinha.
Isaac nasceu depois de Abraão estar velho e Sara, além de ser estéril, já tinha passado da idade de ser mãe. Nunca tinha tido um filho e já não era mais para ter, mas teve. Nós já vimos isso lá em Gênesis, né? A promessa de Deus para Abraão e a descendência dele. Mas ali Abraão não tinha nem filho ainda. Depois teve que ter o filho e o neto para gerar Israel. Para Israel ter 12 filhos que são os patriarcas, as tribos de Israel. Deus declara bênção ou maldição sobre o povo e indivíduos de acordo com sua visão de Israel. Isto é repetido para Jacó. Vamos ver isso aí, ó. Muito importante. Se é bendito ou amaldiçoado, dependendo da visão que tem de Israel. Gênesis 27, 29. Diz: sirvam-te povos e nações se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Sejam malditos os que te amaldiçoares e benditos sejam os que te abençoarem. Isto é a palavra para Israel. Diga para o teu vizinho, você é o Israel de Deus. Você é cabeça, diga para ele, você é cabeça. Não é para ficar com essa cara aí de, puxa, vou apanhar, hein? Sirvam-te os povos, quer dizer que então eu vou servir? Não, você não vai servir, você vai ser servido. Amém? A não ser que você desvie da fé. Aí nem servir você não vai, você vai para o inferno. Nem servir vai. Mas enquanto aqui, a palavra de Deus declara a nosso respeito que os ímpios entesouram para os justos. O que você entende com isso? Os ímpios trabalham pra caramba, de sol a sol, ganham dinheirinho, guarda dinheirinho para dar para você. Para os justos. Os justos, eles têm provisão do céu. Os ímpios entesouram para os justos. Agora, se você não crê nisso, não vai ser assim contigo. Mas se você crê, os ímpios vão trabalhar de sol a sol e entesourar para no fim isso ir parar na mão dos justos. Ou seja, sirvam-te povos e nações se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, sejam benditos os que te sejam malditos os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Amém? Números 24, 9. É o mesmo princípio. Jesus fala com Israel, com Jacó. E aqui em Números ele fala com toda a nação, não só com Jacó. Ele fala na pessoa de Jacó, que é Israel, né? Jacó teve o nome trocado para Israel. Ele fala com a bênção sobre Jacó. E agora ele também fala para toda a nação. Então em Números 24, 9, agachou-se e deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Toda a nação de Israel. Gente, olha, veja só, presta atenção. Eu não estou falando que esse Israel é o correto aos olhos de Deus. E que nós temos que ser como Israel. Não.
Israel vai ser quase dizimada por conta de como eles vivem, né? A maioria dos israelitas não teme a Deus. A maioria. Então, me perguntaram, então todas essas nações em volta de Israel estão todas condenadas. Não, gente. Condenada é uma palavra diferente. Veja só. Se os libaneses abençoarem Israel, a bênção de Deus vem sobre o Líbano. E eles prosperam. Eles têm água, têm negócio, têm prosperidade. Se Jesus Cristo vier sobre o Líbano e os libaneses forem cristãos, eles serão salvos. Amém? Tem um monte de libanês cristão, um monte. Libanês cristão. E tem em se tratando de salvação nestes dias que vivemos, Israel é que está condenado, não o Líbano, não as nações que hoje podem não abençoar Israel. Estou falando de condenação, tá? Não estou falando de prosperidade. Estou falando de condenação, vida eterna. Vida eterna a gente tem em Cristo. Eu tenho uma porção de relacionamentos com crentes, cristãos autênticos, líderes em nações muçulmanas, que vão para o céu, que dão a vida por Cristo, lá onde eles estão. E em Israel, ninguém dá a vida por Cristo, viu? Ninguém. Eles rejeitaram Cristo. Tem alguns lá, do mesmo jeito que tem no Líbano. Tem alguns que são israelitas cristãos, eles são salvos. Mas você conta numa mão, em duas mãos. Nada a ver com eles serem o povo de Deus e você abençoar eles, a descendência de Abraão, e por isso você é bendito. Aqui na terra. Esquece o céu. Ok? Estão comigo? Quer prosperar, florescer, ser abençoado, ter prosperidade? Abençoe Israel. Mas os caras são uns picareta. Abençoe Israel. Abençoa. Você zela pelo bem deles. Ora por eles. Mas o cara não quer saber de Jesus. Ora por eles. Agora, se você amaldiçoar Israel, você vai ser amaldiçoado. Não vai ter provisão nem prosperidade. Nós padecemos hoje no Brasil, em grande parte, por conta disso. Né? Pestes, todas essas enfermidades que vieram sobre nós aí, falta d'água, isso aí é Deus tirando a mão. E não é porque não tem crente no Brasil. Tem 40 milhões de crentes aqui. Desses, acho que talvez uns 5 milhões são sérios. Os outros 35 tem uma meia escrito alguma coisa embaixo. Não é fácil. Aleluia. Deus acrescenta uma terra ao concerto que ele fez com Abraão. Amém? Nós já vimos lá, Gênesis 12, 7, declara: apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, é uma terra que faz parte do pacto. E aí em Gênesis 15, ele sela o concerto com juramento e indica a extensão da terra. Vamos lá em Gênesis 15, 18. Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Qual que é o rio do Egito? Nilo. Desde o rio do Egito até o grande Eufrates. E o Queneu, o Quenizeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Perizeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu, o Jebuseu, toda essa galera aqui, Deus
submeteu a Israel. Ele está falando de terra, tá? Então, Queneu ou Quenizeu não é do Quênia, viu? É um outro negócio, tá bom? Mas é assim, essa turma que habita ali é teu, é para o povo de Deus. Então todos esses povos que e esse Eteu que está aqui não é os que desceram do disco voador, não. Amém? É outro povo que existe. Aleluia. Ele sela um concerto com juramento e indica a extensão da terra, onde estão todos esses povos aqui. Até hoje, como eu já disse, Israel nunca ocupou todo o território prometido. Parte desse território está hoje ocupado pelo Iraque, Irã, Turquia, Síria, Jordânia. Olha o tamanho do trem. Vamos olhar aqui, ó. Eu vou acordar o homem. Vamos lá. Oh, glória. Olha só. Israel é essa faixinha aqui, ó. Onde está o meu dedo? Aqui ao norte tem o Líbano, Síria, toda essa Jordânia, Iraque, tudo isso aqui. Turquia, tá vendo? Síria, cadê o Irã? Irã, tudo isso aqui. Presta atenção. Israel está só aqui, ó. No meu dedinho aqui, ó. Só isso aqui. Deus fala até o Irã aqui, ó. Irã, Iraque, Turquia, Síria, tudo muito maior que Israel. Jordânia, Egito, toda essa terra aqui vai ser entregue a Israel. Nunca eles ocuparam toda essa extensão de terra. Parte desse território está hoje ocupado pelo Iraque, Irã, Turquia, Síria, Jordânia. A maior extensão já ocupada por Israel foi no tempo de Davi e Salomão. Na época de Abraão, não houve um ministério de governo, a não ser com os bens que Abraão carregava consigo. Vocês lembram que Abraão travou uma guerra com reis e conquistou aqueles reis? Acho que eram 4 reis. E aí, quando se trava uma guerra com outros reis, Abraão habitava em tendas, e ele tinha muitos servos e muito gado, prosperou. E para livrar a cara de Ló, que tinha sido sequestrado, ele vai e briga, tem uma guerra com reis. E depois que ele conquista aqueles reis, ele toma o despojo daqueles povos. Quando você conquista um povo, você toma o despojo. É mais ou menos como eu invadir o quarteirão da frente e tomar o que tem lá, naquele quarteirão da frente. Ele fez isso com 4 reis. Tomou aquelas coisas que eram deles, matou todo mundo, livrou Ló e tomou as coisas deles. É o despojo de guerra, né? Então aqui o que ele está falando é, a não ser os bens que ele carregava consigo, que ele governou sobre aqueles bens. E o que ele fez para que aqueles bens que ele tomou desses povos fosse bênção para ele? Porque os povos que ele conquistou, todos tinham o seu próprio Deus. E o que ele tomou era, muitas vezes, coisas de valor consagradas a deuses pagãos, deuses os mais diversos. Mas ele tomou aquilo, né? Ídolos do lar, muitas vezes eram feitos de bronze, de um melhor material que eles podiam, talvez até de ouro. E ele toma aquilo, as peças de maior valor, que são peças talvez de adoração a outros deuses, falsos deuses, deuses pagãos, ele toma tudo aquilo. E como é que ele faz para que aquilo fosse bênção para ele, para os dele, diante do outro Deus, que é o Deus de Abraão, Deus verdadeiro? Ele pega e separa o dízimo daquilo tudo que ele tomou, que não era dele, era de outros povos, e entrega para Melquisedeque. E ele, separando o dízimo para Melquisedeque, rei de Salém,
rei de paz, ele consagra aquilo tudo ao Deus vivo. Então os 90% que sobrou para Abraão ficaram santos, santificou, consagrou. Tanto faz se aquilo tinha sido dedicado a outro Deus, vale mais nada, porque Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Então quando a gente faz isso hoje, a gente pega todos os valores que a gente recebe, e o dinheiro, eu posso aqui afirmar categoricamente que todo o dinheiro do mundo é sujo. Passou na mão de traficante, de prostituição, de tudo que você possa imaginar, de jogo, de que seja lá o que for. Mas chega um momento em que aquilo lá que vem das mãos de alguém passa para a tua mão. Não se sabe de onde veio. Talvez você diga, não, mas o meu salário veio do meu patrão. Tá, e o teu patrão arrumou aonde a grana? Ele fez os negócios dele. Tá, e o outro fez os outros. E foi uma cadeia, de uma cadeia, de uma cadeia que chega em receber dinheiro de alguém. Como é que a gente faz para que isso tudo seja bênção para nós? Você pega e separa o dízimo. Entrega, traz o dízimo, não dá o dízimo. Traz o dízimo, porque ele é de Deus. E aí o que você tem, Deus vai abençoar. Se você não traz, Deus não vai abençoar. Sabe o que acontece com quem não traz o dízimo na casa de Deus? Ele gasta o dízimo no hospital. Viu? Escreve o que eu te falo. E nunca experimente isso. Em nome de Jesus. Porque eu já vi um monte de gente experimentando. Já vi. Muito. Mas ele se ocupou das áreas da palavra e da adoração. Quem? Abraão. Tá? Já vimos lá que Abraão sacrificava, e isso era em adoração. E ele transferiu o entendimento aos filhos e aos filhos dos filhos, para que temessem o Senhor, nos caminhos do Senhor, e para que eles andassem em justiça. Né? Então, palavra e adoração eram inerentes a Abraão. Governo, ele só atuou em cima disso que ele conquistou ali. Vamos ler Gênesis 18, 22 até o 33. Veja só. Gênesis 18, 22 a 33. Então os homens, virando o rosto dali, foram-se em direção a Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. Chegando-se Abraão, disse: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás-os e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isso longe de ti. É Abraão dando uma dura em Deus. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. Tornou-lhe Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: não a destruirei se eu achar ali 45. Estão comigo? Continuou Abraão ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, mais uma vez assentiu: por causa dos 40, não o farei. Disse Abraão: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Já estava virando chato, né? Estava ficando chato, amém? Se porventura se acharem ali 30, de novo assentiu: não o farei se achar ali 30 justos. Tornou Abraão: eis que outra vez me atrevi, meu Deus, a falar ao Senhor: Senhor, se porventura se acharem ali 20, respondeu-lhe: por causa dos 20, não a destruirei. Disse ainda Abraão: ora, se não irei ao Senhor, pois só mais uma esta vez falarei: se porventura se acharem ali 10,
Ainda sentiu o Senhor? Por causa dos 10, não a destruirei. E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. E aí Abraão parou em 10. E não tinha 10 justos em Sodoma. E ele, na verdade, só achou em Sodoma Ló, justo. E a família de Ló. Porque Deus, por conta de um justo, ele salva o justo e a casa do justo. Amém? E aí os anjos chegam e dizem, vamos Ló, sai daí que nós temos que destruir a cidade. E o Ló estava fazendo corpo mole. Demorou para sair de lá. E os anjos tomaram Ló e vai rapaz, pica a mula. Bora daqui que vai chover fogo. Mas enquanto Ló estava lá, não choveu fogo. Aí o Ló saiu, aí choveu fogo. Os últimos dias serão como nos dias de Noé e de Ló. Água e fogo, né? Talvez vulcão. Amém? Né? Enchente e vulcão. Vocês têm ouvido notícias a respeito de enchente e vulcão? Já viram um vulcão aí que está matando nego na Guatemala? Então. Mas pastor, não foi a Guatemala que transferiu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém também? Porque foi os Estados Unidos, Guatemala e Paraguai. Os 3 transferiram a embaixada para Jerusalém. Então, quando você for brigar com um cachorro grande, você tem que estar preparado para isso. Você não pode ter telhado de vidro. E Guatemala foi puxar briga com um cachorro grande. Quem é o cachorro grande? É o principado territorial que controla a Guatemala. O diabo falou, frita eles. Ah é? Vão transferir a embaixada para Jerusalém? Que bonitinho. Frita os caras. E explodiu o vulcão, matou, sei lá, 200, 300. Frito. Deus vai fazer isso de novo. E faz no Brasil de outras formas, né? Não é com vulcão, é de outras maneiras. Mas essa nossa briga é uma briga de tronos. Nós estamos envolvidos no meio de uma briga de tronos. E é preciso que você e a tua casa, estejam alinhados com a adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Se você se mete com adorar outro Deus, esse próprio Deus que você adora te mata. É uma loucura. E no capítulo 20, versículo 7, agora, pois, restituí a mulher a seu marido, porque ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Por que eu pus esse texto aqui, hein? Me explica. Seu sacerdócio, adoração, ia além da adoração com sacrifícios. Sua íntima comunhão com Deus lhe valeu o título de amigo de Deus. Não sei porquê, depois da próxima aula eu explico isso melhor. Como nós vimos, nós temos que ser sacerdotes e reis. O sacerdote representa o povo diante de Deus. Amém? Então, o sacerdócio de Abraão ia além da adoração com sacrifícios. Sua íntima comunhão com Deus lhe valeu o título de amigo de Deus, pois tinha íntima comunhão com Deus. Amém? Isaías. Glória. Quarenta e um. Verso 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Deus o chama de amigo por conta de intimidade. É adoração.
houve alguns momentos de fraqueza na vida de Abraão, como está registrado lá em Gênesis 12, 10 até 20. Vamos lá. Diz, ora, havia fome naquela terra. Abraão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma em atenção a ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Até os príncipes de Faraó a viram e gabaram-na diante dele. E foi levada a mulher para a casa de Faraó, e ele tratou bem a Abraão por causa dela. E este veio a ter ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentos e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse, que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste a minha irmã, de maneira que a tomei para ser minha mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o despediram, a ele, a sua mulher e a tudo o que tinha. Quer dizer, nós estamos lendo isso porque Abraão fraquejava. Ele era temente a Deus, foi tido como amigo de Deus, ele é chamado de pai da fé. Amém? Ele não negou, nós vamos ver, sacrificar o seu filho Isaque, que era o único filho que ele teve e que geraria descendência como as estrelas do céu. Ele não duvidou, foi sacrificar o filho, mas ele também pisou na bola. Já vimos isso. Disse que a mulher dele era irmã dele, ela era parente dele, meia-irmã talvez, mas ela era esposa dele. E por medo, por não confiar em Deus, que o livraria, amém? Por não confiar em Deus, ele fala, ele arma. Se ele tivesse entre nós, ele hoje estaria morando na Papuda, amém? É isso que acontece. Mas não, ele estava lá e Deus, que você vê como é que são as coisas. Deus zela pelo Abraão. Ele mente e diz que a irmã, o Faraó, pega a mulher do Abraão. Ela era estéril. Pega a mulher dele. E aí Deus pesa a mão sobre Faraó. E aí o Faraó descobre por quê. E aí ele vai se queixar com Abraão, que o enganou. E a mão de Deus pesou sobre Faraó e devolve a mulher. Quer dizer, pisou na bola, enfiou o pé na jaca mesmo. Então, eu digo isso para você porque talvez você olhe para a tua vida e diga, eu não presto. Eu apronto isso, minto e faço e acontece, não sei o quê. Não é para fazer. Mas não tem ninguém na Bíblia que não tenha aprontado alguma. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. Maria também. José, vocês vão ver, também pecou. Mas ele aparece na Bíblia como um tipo de Cristo, um tipo de Jesus. E não tem relato de nenhum pecado de José na Bíblia. Nenhum. Porque ele aparece na palavra como um tipo de Jesus. Mas ele também pecou, porque a palavra declara que todos pecaram. E o José está incluído aí. Então Abraão teve esse momento de fraqueza que nós lemos. Ele não confiou que Deus poderia supri-lo e mentiu que Sara era sua irmã. Na realidade era sua meio-irmã,
como vemos aqui no versículo 12. Acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. 12, não, perdão. É no 20, né? 20, 12, perdão, li errado. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, ainda que não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Meio-irmã. Mas ele não poderia ter usado este recurso naquele momento. Em Gênesis 16, por conselho de Sara, ele tomou Agar por mulher, querendo ajudar a Deus em seus propósitos. E em Gênesis 20, novamente mentiu que Sara era sua irmã. Tudo isso mostra que Abraão era como qualquer um de nós, sujeito às falhas e fraquezas. A diferença era a sua fé, que o levava a olhar fixamente para Deus e suas promessas, enquanto que o restante ia perdendo sua força e sendo deixado para trás. Abraão foi o homem que Deus procurava na terra, um homem que simplesmente respondeu com fé ao seu chamado, crendo, apesar de todas as circunstâncias visíveis serem contrárias. Amém? Vamos ler Romanos 4, verso 18, Novo Testamento, Atos Romanos. Aleluia. O qual, em esperança, creu contra a esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara, contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Antes, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não é só por causa dele que está escrito que lhe foi imputado, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Ou seja, também todos os que crerem, também lhes será imputado isso por justiça, como em Abraão. Ele foi justo aos olhos de Deus porque creu e não vacilou. E nós, Paulo está se incluindo aqui, falando a todos os romanos que creram, e nós também. Os que cremos, mantemos a fé, somos justos aos olhos de Deus, feitos justos, como Abraão. Amém? Amém, não? Por tudo isso, Deus o chamou de amigo e pôde fazer um pacto com ele. Este pacto trouxe para o tempo e o espaço mais uma etapa da eterna aliança, pois Deus age na terra por meio de homens. A aliança feita antes da fundação do mundo, cujo âmago era a obra do Filho, tinha que ser feita com o homem, para ser trazida para a história da humanidade. E Abraão foi este homem. Representando a humanidade, Abraão fez aliança de sangue com Deus. A aliança de sangue significa que tudo que pertence a uma das partes, pertence à outra, e vice-versa. Abraão não negou seu filho em sacrifício a Deus. E Deus não negaria o seu filho em sacrifício pela humanidade. Isaac foi substituído por um carneiro que apontava para a obra de Cristo. Mas Jesus foi o substituto do homem para receber o castigo pelo pecado. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Não encontramos a mesma qualidade de fé nos descendentes de Abraão. Nós vamos ver os descendentes dele, Isaac e Jacó, passar por eles para chegar em José, que eu quero parar em José. Mas aqui, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você já deve ter falado isso 1 milhão de vezes, não falou? 1,5 milhão? Talvez alguns aqui nasceram crentes, mas a maioria já ficou lá, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Minha mulher pregou sobre isso.
Então ele tirou o pecado do mundo, amém? Tirou? Tirou ou não tirou? Tirou. De sorte que ninguém mais vai para o inferno por causa de pecado, porque ele tirou o pecado do mundo, amém? Amém? Amém. Ninguém mais vai para o inferno por causa de pecado, porque Jesus tirou o pecado do mundo. Então você vai para o inferno por quê? Você vai para o inferno porque você olha para a tua obra e diz, isso não é pecado. Você não homologa o teu pecado. A palavra confessa o teu pecado é homologa. Homologa quer dizer, eu concordo que é pecado. Jesus tirou o pecado do mundo. E se você olha para o teu pecado e diz, não é pecado, por isso você vai responder. E aí não tem salvação. Porque o salário do pecado é a morte. E se você olha para a tua obra e diz, não é pecado, você vai responder por ela. E o salário do pecado é a morte. É melhor que a gente olhe para as nossas obras e diga, eu tenho obras pecaminosas, preciso de Jesus Cristo que tirou o pecado. E tira também o meu. Tirou. Mas se você olha para si e se absolve e não se condena, você vai passar pelo justo juiz. E lá não tem absolvição. Não é o Gilmar Mendes, é Deus. Não tem. Não tem para ninguém. Não tem essa de soltar preso. Não vai ter. Pode deixar gravado. Tudo bem? Então se te perguntarem um dia, mas Jesus não tirou o pecado do mundo? Podemos aprontar todas. Pode. Agora, se você aprontar todas e disser, não, com isso tudo que eu aprontei eu vou para o céu, não ter o pecado, então ele não tirou isso aí que você aprontou, isso aí ele não pagou. Ele só pagou preço por pecado, tirou o pecado do mundo. Se olha para si e diz, não é pecado, vai responder por isso. Entendido? Ninguém mais vai para o inferno por causa de pecado. Pecado foi tirado do mundo, acabou. Vai para o inferno porque você olha para o que você faz e diz, não, deixa comigo que eu me garanto. Eu sou bonzinho, nunca matei, nunca roubei, está tudo tranquilo comigo. E não preciso de Jesus. Ferrou. Esse é o lance. Então agora, depois de Abraão, pai da fé, não encontramos a mesma qualidade de fé nos descendentes de Abraão. Isaac, ele também mentiu que Rebeca era sua irmã. Mas o pior foi que ele se esforçou para abençoar Esaú, sabendo que Deus tinha escolhido Jacó. Gênesis 25, volta lá outra vez. Gênesis 25, verso 23. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Amém? E o mais velho servirá ao mais moço. E então Esaú nasceu primeiro, o mais velho, vai servir o mais moço, Isaac. Isaac e Esaú estavam lá dentro, e o primeiro, primeiro nasceu Esaú, o mais velho, depois nasceu Isaac, o mais novo. E aí, ele quer porque quer confundi tudo. Aqui nós estamos falando do Isaac e não do Abraão. O Isaac tinha 2 lá dentro, o Esaú e o Jacó, irmãos. E ele sabia por instrução de Deus que Esaú, mais velho, ia servir o irmão mais novo, Jacó. Mas ele quer abençoar Esaú, né? Que é primogênito. Jacó aqui vemos maiores fraquezas ainda. Ele era astuto e sempre queria ter vantagens. Mesmo assim, ele ainda manifestou interesse pelas coisas espirituais. Mas Deus precisou dar-lhe uma lição. Gênesis 32, vamos lá. Versículo 24. Jacó, porém, ficou só.
E lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te o teu nome. Respondeu o homem: por que me perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou, pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Então Jacó luta com Deus, luta em Peniel com uma cristofania. Esse que aparece para ele é Deus, o Filho, Cristo. E ele luta com Cristo, que aparece para ele como se fosse um anjo, que aparece para ele como se fosse um homem. O anjo de Deus é forma de homem, é uma cristofania, é uma expressão do Cristo na nossa forma. Depois você lê todo o capítulo em casa. Amém? Deixa só eu chegar no Manaim. O Manaim já não está aqui, tá? Vamos parar aqui. Eu chego no Manaim na próxima aula. Vamos parar na página 20, que já deu por hoje. Mas depois, em casa, você leia o capítulo 32 inteiro. Você vai ver que tem um acampamento aqui. É mais para trás um pouco. Na próxima aula a gente lê. Acampamento de Deus, Manaim. Também é o nome do quiosque que eu vou na praia, chama Manaim, amém? Eu vou lá tomar água de coco, no Manaim. Mas é acampamento de Deus. Na próxima aula a gente começa desse ponto. Deus teve que consertar incredulidade na descendência inteira de Abraão. Era usurpador. Jacó foi tido como usurpador. Ele toma a primogenitura do irmão e Deus teve que lhe aplicar uma lição. Jacó, suplantador, levar vantagem, ser superior. Semana que vem a gente retoma daqui. Obrigado, papai. Bendito seja o teu nome pela tua palavra. Nos instrui na verdade. Nos mostra um coração sacerdotal, profético, e nos coloca na posição de reino de sacerdotes, nação santa, sacerdócio real aos teus olhos. Nos ajuda, Pai, com essa revelação para que nós andemos como filhos da luz, filhos de Deus, andando em justiça, em nome de Jesus. Amém.